da reunião ser gravada, mas começar agradecendo a todo mundo que está aqui, que veio, né, está conosco, agradecer também ao Jefferson Pataxó, ao Erisvan Guajajara, que está aqui também e vai estar facilitando esse diálogo acerca do tema, né, descolonização dos gêneros e sexualidades indígenas, e eu fico muito feliz por todos vocês que estão aqui, temos 29 pessoas, e aí fica-se livre para questionar, para perguntar algo, e aí a gente vai tocando o nosso diálogo e fazer essa partilha, né, acerca desse tema. E, bom, Jefferson ou Erisvan, se vocês quiserem se apresentar, podem começando a se apresentar e a gente vai tocando, e, enfim, sintam-se livres para mediar e seguir nesse diálogo aí. E esse GE está sendo tá partindo do GT, né, do GT de gênero, daqui do Engajamundo, e, enfim, a gente está muito contente e a gente espera muito, de uma forma, né, contribuir na expansão desse diálogo acerca desse tema. Sinta-se à vontade, Jefferson e Erisvan. Jefferson, se você estiver falando, teu microfone está mutado e pode desmutar e falar, que é de boa. Isso. Não estava falando não, estava aguardando eles começar, mas pode ser eu então. Muito boa noite, sou o Jefferson, do Pataxó, sou da aldeia indígena Pataxó de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabralha, aqui no centro-sul da Bahia. Estou, né, como uma jovem liderança, processo de formação quanto liderança, estudante também, universitário. Faço parte dessa questão do movimento indígena LGBT e sou idealizador do canal Papo de Índio, onde a gente trata sobre... São bate-papos também, igual aqui, só que com alguns temas específicos, tratando sempre da sexualidade e gênero das comunidades indígenas. Então tem um material interessante que a gente está reformulando no canal. E acho que é só, né, por enquanto, minha apresentação, mas esperar eles vão entrar e aí a gente vai e conversa aí. Ele caiu, foi, da chamada? Não, tô aqui. Ah, tá. Erisvan, um presente aí pra gente. Consegue me ver, gente? Sim, lindíssimo. E consegue me ouvir, todo mundo? Também. Ah, que ótimo. Então, galera, primeiramente quero agradecer o convite, né? Em nome da Parente Ramangai. Agradecer a galera do Engajamundo, todo mundo que está aqui, para a gente estar debatendo esse tema que para a gente é de extrema importância. Eu sou Erisvan Guajajara, sou da terra indígena Araribóia, da aldeia Lagoa Quieta. Sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Maranhão. Sou um dos fundadores da Mídia Índia, que é a rede de comunicação indígena que a gente tem hoje aí, que atua na defesa dos direitos dos povos indígenas e dá visibilidade à luta dos povos indígenas, contando a nossa história como ela realmente deve ser contada, mostrando que nós indígenas podemos ser protagonistas da nossa própria história. Sou membro do coletivo Tibira, que é o coletivo Tibira dos LGBTs indígenas que existe hoje. Né? A gente está se formando para buscar estratégias de dar visibilidade a essa bandeira dentro das comunidades indígenas. E eu espero que a gente possa ter um diálogo muito bom aqui com o Engajamundo. Eu conheci uma galera do Engajamundo na COP em Madrid. A gente teve uma conversa e me aproximei de muita gente, como a Paloma, né? Tive o prazer de conhecer, uma pessoa maravilhosa, que a gente trocou algumas ideias. Eu acho que a gente, enquanto movimento, a gente tem que se unir para somar mais força e juntos a gente vai fortalecer diversas bandeiras de luta em nome de uma democracia igualitária para todos.
Ai, que lindeza vocês dois aqui. Gratidão, parente, por vocês estarem aqui conosco. O Engaja aí se coloca também à disposição a estar se aproximando, né, do movimento indígena e, enfim, ver formas alternativas, né, da gente se somar mesmo quanto coletivo e unificar nossas forças, né? Nós, jovens indígenas, jovens, a gente tem uma força e uma potência muito grande, né? A gente só precisa se unir cada vez mais, né? Dialogar, e assim a gente está construindo em conjunto as nossas estratégias, né? Estratégias de luta mesmo, né? E aí, muito obrigada, fico muito grata por vocês estarem aqui. Eu acompanhei um pouquinho, né, do diálogo, né, que vocês estiveram participando na live da Rádio Yandê, né, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Um debate muito rico, né, demais parentes também, Mundurucum, Potiguara, muito rico, né, quem não pôde acompanhar, vale a pena ir lá no site, né, no Facebook da Rádio Yandê. E aí, acho que para a gente começar um pouquinho, assim, o debate aqui agora, Elisvan, acho que é muito interessante a gente trazer um pouquinho do histórico, né? Como é que surge essa temática dentro do movimento indígena, como ela é tratada, né, dentro dos territórios, quais as visões que tem acerca desse tema, né? Quais desafios, avanços, retrocessos. Eu queria ouvir um pouquinho disso, assim, como surgiu isso, assim, dentro do movimento indígena. Se você puder dar essa contribuição, Elisvan. Claro. Então, gente, a gente começou a trazer essa pauta, né, dos LGBTs indígenas. Muita gente falava pra gente assim, a princípio, nossa, vocês são corajosos, né, em dar a cara para bater, dar a cara aí, mostrar a cara e mostrar que estão levantando a bandeira da homossexualidade, levantando a bandeira LGBT e tal. E a gente falava, não, a gente não está aqui dando a cara para bater. A gente está aqui trazendo o amor, porque é isso que a humanidade precisa. A humanidade precisa se amar mais o próximo e aprender a respeitar o país diverso em que nós vivemos, né? E foi com isso que a gente decidiu trazer o tema para o Enem em Salvador. Eu acho que eu não lembro direito, gente. Eu acho que foi em 2000. Você consegue me lembrar, parente, do Enem em Salvador? A 2017. 2017. Em 2017 foi onde a gente trouxe pela primeira vez o tema diversidade para ser debatido dentro do Enem, que é o Encontro Nacional de Estudantes. O Encontro Nacional de Estudantes Universitários. Gente, peraí. Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. Quase não saía. E aí a gente teve a proposta de ter um GD para a gente discutir, né, esse assunto. E aí foi onde eu e a Tipuí Manoel resolvemos apresentar essa proposta para a organização do Enem, e a gente foi aprovado. E quando a gente chegou no evento, no dia do evento, a gente pensava, nossa, será que alguém vai participar? Será que alguém vai querer participar desse evento? A gente tinha meio esse receio, esse medo de como que seria a aceitação do tema dentro desse espaço. E para nossa surpresa, foi o GT que teve mais gente inscrita. Tipo, a gente estava numa sala minúscula, sabe? E aí escreveu mais ou menos mais de 30 pessoas. Foram mais de 30 inscritos para participar. E a galera tava querendo se aproximar desse tema e ver como que poderia ajudar essa temática dentro dos territórios. E foi a partir daí, então, que a gente começou a debater esse tema com a Rejuinde, que é a Rede de Juventude Indígena também. E aí, em 2017 também, a gente levou para o seminário deles que teve em São Luís para levantar essa pauta também dos LGBTs indígenas dentro dos espaços. A partir daí, a gente começou a dialogar com o movimento indígena a nível nacional, como a PIB e a COIAB. Para quem não sabe, a PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e a COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A gente começou a trazer essas pautas para as discussões dessas organizações, que a gente havia uma necessidade de dialogar mais desse debate e aproximar mais desse debate com as lideranças, para dar visibilidade a essa bandeira que é muito oculta ainda nos territórios indígenas. Nas minhas andanças pelos territórios com as oficinas da mídia índia, eu conheci muitos grupos de LGBTs indígenas que passam e sofrem por muita discriminação do seu próprio povo.
E aí eu tive essa necessidade de trazer essa pauta, de levantar a bandeira mesmo e mostrar que as pessoas precisam ter mais amor, as pessoas precisam ser mais humano, né? E é uma coisa que é difícil ainda de debater, é uma coisa que é um tema que é muito cauteloso, porque é preciso entender as especificidades de cada povo. Nós somos 305 povos, 274 línguas faladas no Brasil. A gente precisa respeitar essas especificidades de cada povo para poder chegar nesse tema dentro dos territórios. E a partir daí a gente está buscando a estratégia de como que a gente vai levantar esse tema para apresentar em encontros, em seminário, em eventos. Foi a partir daí, então, que a gente viu a necessidade, depois do encontro do Enem, depois do encontro em São Luís, muitos jovens LGBTs procuraram a gente nas redes, nos perfis, nas redes sociais, né, nosso perfil pessoal, e começaram a ver que a gente poderia montar uma estratégia de buscar, né, ser debatido, ver como que a gente poderia fazer. E aí, dialogando também com a Catu Mirim e mais outros parentes, a gente resolveu fundar, né, o Tibira. O Tibira, ele vai ser essa ferramenta que a gente tem várias frentes de luta, né, e uma delas é a comunicação. E a gente resolveu criar o Instagram e o Facebook do Tibira para dar um pouco de visibilidade a esses LGBTs indígenas e fortalecer, no geral, a luta que é vivenciada para os parentes que sofrem preconceito em suas bases. E o Tibira veio com essa ideia, né? A gente escolheu o Tibira porque foi o primeiro caso de homofobia registrado no Brasil, onde o indígena foi brutalmente assassinado lá em São Luís, né? Teve seu corpo colocado em um canhão, seu corpo foi destroçado, sua cabeça arrancada e parte caiu lá no Rio Grande de São Luís. Então, é preciso que a gente não passa mais por isso, que a gente não tenha mais um Tibira assassinado, que a gente não tenha mais um Tibira que seja massacrado e morto por homofobia entre os parentes. A gente quer levantar essa bandeira dentro das comunidades, discutir essa bandeira dentro das comunidades e afirmar que toda forma de amar é possível, né? Eu sei que tem a especificidade de cada povo. E aí, esse ano, a gente ia ter a primeira mesa LGBT no ATL, né? No ATL, que é o encontro anual que acontece, a maior mobilização indígena do país. Né? A gente estava com a pauta já, a coordenação e a organização da PIB já tinha aceitado. E devido ao coronavírus, o ATL vai ser online, mas nós vamos estar nas redes também com essa temática. A gente vai trazer essa temática para ser debatida na programação do ATL online, que a gente vai estar ocupando esse espaço. É que nem eu sempre falo, nós vamos colorir as ruas desse país, mostrando a resistência e a força dos LGBTs indígenas. Exatamente. Eu queria lembrar, né, trazer aqui que 2017 foi o meu primeiro Enem, né, a primeira minha participação no Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, e isso causou um rebuliço, eu acho que como um todo, né, dentro do movimento indígena. Isso causou um rebuliço, assim, até para a gente repensar, né, como que a gente está caminhando, será que a gente está envolvendo todos os nossos parentes, né, e aí entendendo a individualidade, a subjetividade de cada um, né, o interior de cada um, e sobretudo a forma de amar, né, de ver o mundo, de se posicionar. E depois disso, né, a gente viu aí, e aí com uma participação, inclusive, das novas ferramentas, né, de luta, que é a tecnologia, através da música, da arte indígena, né, do cinema indígena, do audiovisual, e aí o Jefferson Pataxó, ele traz muito isso, assim, num canal que ele tem, né, Coisa de Índio, e aí eu queria também ouvir o parente, como que está sendo, né, qual a visão dele no território aqui, Pataxó, no estado da Bahia, os avanços, os retrocessos, o que você tem observado acerca desse tema, e assim, até uma troca mesmo, né, que você tem dialogado com outros indígenas daqui do estado da Bahia, e, enfim, trazer um pouquinho dessa visão daqui, né, do nosso estado, e aí a gente vai tocando assim mesmo. Ai, meu povo! Oi, bem-vinda. Então, agradecer mais uma vez, né, pelo convite de estar aqui e poder participar com vocês. Acho que todos esses espaços são extremamente importantes para a gente trazer a temática, discutir. Só dessa forma com que a gente consegue
avançar e chegar a mais pessoas, né? Acho que o que Elisvan colocou, ele já faz um apanhado geral da questão histórica e do processo atual, e essa questão do coletivo que eles estão organizando, e esse nome que é tão forte, né? Que é de Tibira, lá de 1616, né, que isso aconteceu. Então, assim, para você ver o tempo de relato hoje escrito que a gente já tem do processo de ataque mesmo aos indígenas, e como essa expressão da sexualidade ou a vivência, esse amor que as pessoas sentem um pelo outro, pode incomodar, né? As pessoas, acho que quem não tem esse amor na sua vida acaba criando ódio por essas pessoas que conseguem expressar esse amor. Então, nossa luta, e acho que dar acessibilidade à temática vem nesse aspecto, nesse sentido. Aqui no canal Papo de Índio, a gente já tem aproximadamente 2 anos, tem 9 vídeos lá, inclusive um é muito pessoal, eu conversando com a turma da UNLGBT, que eles tinham pedido para me falar um pouquinho sobre a questão indígena, sobre eu mesmo, né, sobre minha vida, e acabou que virou um canal depois do contato que tivemos justamente no ENEI. Acho que esse ENEI de 2017 foi um espaço muito interessante, porque ele alavancou. Talvez cada um já trabalhasse individualmente algumas questões, um grupo maior, sei que eles vão ter uma rede maior de contato, mas depois desse ENEI, acho que a gente sentiu mais confiança, talvez falar, não, gente, tem muitos parentes procurando, e se a gente tiver mais espaço, com certeza, outros aparecerão também, né, para dividir, para compartilhar com a gente. Então, depois de 2017, no ENEI 2018, teve de novo uma oficina para tratar da questão LGBT, e aí esse ano, como foi colocado tanto no ATL, que ia acontecer agora em Brasília, quanto aqui na Bahia também, né? E aí Gabriel entrou mais cedo aqui, tá aí acompanhando com a gente, é um parceiro nosso aqui na Bahia, a Coordenação Estadual LGBT, no governo do estado, e o Mocoíba ia levar para o ATL Bahia também o encontro de LGBTs indígenas, né? De jovens LGBTs indígenas. A gente está tentando construir desde o ano passado esse espaço aqui junto com a UFSB, a gente não conseguiu. Aí esse ano, além do ATL Bahia que ia ter, a gente ainda tem uma nova cara, que é o Papo de Índio, virou um projeto, saiu de um canal, se tornou um projeto, a gente concorreu a um edital público junto ao Itaú Unibanco, e a gente venceu, ficou em primeiro lugar, 575 projetos, nós estamos em primeiro lugar, e aí a gente vai trabalhar aqui na região toda, né, os territórios do Tupinambá, Pataxó, e Pataxó, compreendendo aqui toda a região do sul, costa e extremo sul da Bahia, levando a temática de sexualidade e gênero, mostrando para os parentes como utilizar essas ferramentas de mídias digitais para a produção mesmo de conteúdo próprio. Acho que o Mídia Índia traz essa pegada colaborativa, e aí, inclusive, aqui a gente tem Emerson Pataxó, que faz parte da rede do Mídia Índia, junto com o Elisvan, e isso vem crescendo dentro da comunidade, essa vontade da gente falar sobre nós mesmos, da gente produzir esse material, e a gente está com um projeto do Papo de Índio que vai proporcionar isso, né? A formação de jovens comunicadores, e aí ele vai produzir o conteúdo da maneira que ele e a comunidade achar melhor, né? Seja para falar da questão de direitos indígenas, seja para falar da questão de gênero, seja para falar da questão de sexualidade, seja para falar também das questões espirituais, culturais. Então, assim, o projeto ele agora ganha um corpo muito maior do que era antes, e se torna também um canal, vai passar a se tornar um canal colaborativo. Então, a produção ele vai ser colaborativa. Então, esses jovens que se interessarem pela temática de gênero e sexualidade estarão convidados a fazer parte do canal e produzirem esse material que a gente está discutindo aqui e levando para os outros espaços. E aí, esse é um passo muito avançado para a gente, porque tem muita coisa ainda para ser discutido nas próprias comunidades. Então, ao mesmo tempo que a gente vai para a mídia, a gente vai para esse espaço, que a gente pode falar muito, mas ao mesmo tempo qualquer coisa que a gente pode falar pode ser usada contra a gente também. A gente sabe que estar em um espaço aberto é sempre perigoso, ainda mais para nós indígenas, mas a gente vê essa necessidade de tentar aliar os recursos das mídias digitais, desses espaços, com também o diálogo diretamente dentro da comunidade, porque é a nossa base. Se a gente não dialoga
na base, a gente não desconstrói tudo isso que foi trazido desde de 1500 para cá, que esse ódio todo que já trouxeram de lá, da Europa para cá, está enraizado em vários espaços e também chega dentro das comunidades indígenas, assim, com relação à questão de sexualidade e de gênero. Então, é um trabalho que ele é passo a passo, assim, a gente tem que ter muito cuidado e dialogar com as lideranças indígenas, né? Porque nós jovens, às vezes, a gente tem essa vontade de querer mudar tudo, de transformar tudo, porque a gente sabe que é possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que respirar, pensar, conversar com nossas lideranças, ver a melhor forma de chegar numa comunidade, né? Como eu falei na outra live, não adianta a gente chegar com tudo para cima, achando que vai mudar a mente, o jeito de pensar de um parente de 60, 70, 80 anos, né? Nem sempre é possível isso. Mas como é que a gente constrói essa relação de respeito, né? Falar, não, parente, a gente respeita tudo isso que você já viveu, toda a sua história de luta, porque se hoje nós estamos aqui é porque alguém lutou por nós e continua lutando, mas olha só, a gente precisa tratar de uma forma diferente a situação desses jovens, dessas pessoas que são LGBTs dentro da comunidade e que às vezes não têm visibilidade, às vezes, na verdade, até são invisibilizados, às vezes têm que se retirar das comunidades. Eu desconheço aqui tantos casos que nem há registros do norte, dos parentes do norte. Eu desconheço assim, casos de expulsão das comunidades. Acho que talvez aqui só tenha um aqui que eu conheço aqui na minha região, que é de um parente meu. Mas, ainda assim, em outros lugares, a situação está bem complicada. Em 2018, quando a gente foi no Enem em Dourados, foi bem complicado. O pessoal lá falou sobre a questão de como que é demonizado essas pessoas que têm uma sexualidade que é diferente da tida como a comum pelo não indígena, e dentro da comunidade acaba que toma esse aspecto religioso e algumas pessoas são expulsas da comunidade. Então a gente viu esse relato de alguns parentes de outras etnias, é lógico que eu não vou falar nome de ninguém, nem etnia de ninguém, pelo respeito também, porque não se dá para generalizar nada. Então, nada que a gente fala, a gente pode generalizar. Cada comunidade vai ser de um jeito diferente, cada povo vai lidar de um jeito diferente, e aí a gente tem que conversar. A primeira coisa é o diálogo. E também não abaixar a cabeça, né? Porque é uma luta que ela é intensa e precisa que a gente esteja muito bem preparado para poder estar lidando com isso. E é necessário, né? Afinal, se a gente conseguir tratar nas bases, né, os nossos parentes nas nossas bases, aí talvez a gente consiga avançar mais para chegar em outros lugares e ter uma complicação maior. Me perguntaram um dia como que vocês iriam fazer, já que vocês têm esse projeto, o canal e tal, como que vocês querem fazer para resolver o problema dos parentes de lá do estado tal, que estão sendo expulsos por serem trans, travesti, estão indo para a rua, tendo que ficar na vida mesmo, né? Trabalhando com o corpo para sobreviver. Como que vocês vão resolver isso? Eu não acho que eu vou resolver isso, eu não acho que eles vão sozinhos resolver isso. Eu acho que essa questão toda é um processo, uma construção. E aí a gente tem que fazer nas nossas bases, o convencimento das nossas bases, porque tentar resolver lá no outro, sem tratar dentro de casa, a gente não vai resolver nenhum deles, nem o nosso, né? Para evitar que esse tipo de situação aconteça para próximo da gente. Então, tem que ter muita responsabilidade, né, para tratar desse assunto. E mais do que, como ele falou, de dar a cara a tapa, é a coragem e a vontade, né, de poder viver e amar da forma com que a gente sente de verdade, né? E aí se perguntar, né, mas e a questão, como que você se identifica, né? LGBT, por que LGBT? Eu coloquei ainda, repito isso, e talvez eu possa ser até convencido de mudar essa ideia, mas eu penso da seguinte forma: hoje a gente utiliza siglas porque é uma forma de resistência e luta, né? Hoje há um sentido político para essas palavras, né? De gay, lésbica, bissexual, então as pessoas utilizam isso para lutar, para aglutinar outros grupos e lutar por aqueles direitos. Mas eu também não sei, não acredito que isso me identifique, né? Não acredito que sair de uma caixinha, entrar nessa outra caixinha, isso caiba tudo que eu sinto, tudo que eu vivo
e tudo que é a questão da sexualidade indígena. Eu acho que é muito mais do que isso. E é um processo de construção, de discussão. A gente ainda vai chegar em um momento que a gente vai poder dizer, né, não, ser indígena e viver nossa sexualidade, a gente pode se identificar de tal forma. Hoje tem uma referência que é sempre muito utilizada, que é a que Estevam Fernandes trouxe de lá dos Estados Unidos, né, da América do Norte, dos Estados Unidos e do Canadá, que é a forma com que os parentes lá conseguiram se organizar para lutar, né? E aí trabalharam numa questão que hoje a gente tem, né, que é a teoria do Two Spirit, que vai muito mais do que você ser LGBT ou não, né? Tem uma cosmologia por trás disso. Então, eles se organizaram e se entendem dessa forma, resistem dessa forma. Agora aqui, como que vai ser pra gente, eu não sei dizer, ainda não sei dizer. Acho que a gente está no processo de construção ainda para uma hora ter um nome que a gente possa dar a essa identidade, do que é essa sexualidade indígena. Por enquanto, eu acho que a palavra que foi dita aqui, e eu torno a repetir, né, que é essa forma de amar, essa forma de você estar próximo do outro, de você cuidar do outro e se cuidar, eu acho que é isso que nos identifica por enquanto, né? É esse amor, essa vontade de poder viver e sentir o que a gente sente. E eu vou parar um pouquinho de falar, porque você fala demais, daqui a pouco senão não vai ter pergunta, né? Obrigada, Jefferson. Muito boas as suas colocações. Acho que a gente precisa entender mesmo que a gente nunca é o individual, né? Tem todo um contexto de pertencimento com o território, com a comunidade. Então, não dá nada para a gente fazer de cima para baixo, né? Tem que ser sempre da base, né? O trabalho que a gente for articular e puxar, ele tem que ser dialogado com a base, com as nossas lideranças. Claro, né, ter o diálogo também com os anciões, né, eu lembro que uma época eu estava na aldeia e eu fiz um cortezinho, assim, no cabelo atrás, e isso já causou uma estranheza, né, na comunidade, mas muita coisa, né, disso que está enraizado, e o que está sendo reproduzido, né, dentro de muitas comunidades indígenas, são fatores externos, né, e aí a gente pode trazer a questão da evangelização, né, dentro das comunidades indígenas. Eu acho que esse ponto aí, né, que você está falando, né, do diálogo, de sentar, de ouvir, de se escutar, de trabalhar isso, né, de tentar se colocar no lugar do outro, né, eu acho que é muito importante, ele precisa ser feito cada vez mais, né, dentro dos nossos territórios, porque a gente já tem os desafios, né, questão de terra, de água, né, de direitos como um todo, e aí a gente está dentro do território, mas a gente também tem que estar ligado e ter ciência que existem outras lutas também, né, e é o que a gente está tentando trazer aqui, para fortalecer esse diálogo e a gente compreender, né, que aí, como você bem colocou claro, e aí eu vou dizer assim, de uma forma bem, assim, um pouco mais, né, direta, assim, essa questão, né, de siglas, né, dessa questão da representatividade, sente-se, né, representado por essas siglas, né, num contexto que não partiu das comunidades indígenas, das especificidades dos povos, né, é algo que já vem de um outro contexto que não como é que eu posso dizer, não contempla a nossa especificidade, né, quanto indivíduo e quanto povo mesmo, e aí eu acho que é muito interessante trazer isso. Eu não sei se o Horizonte estiver aqui, ele quiser complementar algo acerca disso, mas eu concordo com vocês sobre como surgiu, né, a temática, essa luta, assim, no sentido mais amplo mesmo, dentro do movimento indígena. Acho que em 2017 eu também estava no Enem, e foi, assim, uma sacudida. Você também estava, né, se eu não me engano, no Enem. Foi o meu primeiro Enem. Eu acho que, enfim, um pouco disso, assim, deixa eu ver, Elisama, você tem algo a complementar acerca do que Jefferson falou? Eu acho que, como eu falei no começo, como o Jefferson acabou de falar, né, gente, é preciso usar muito essa palavra amor, não só usar, mas também praticar, para a gente poder quebrar alguns tabus que existem ainda existe muitos tabus dentro dos territórios indígenas, e como eu falei, né, cada povo tem a sua especificidade, e a gente hoje, eu vejo, por exemplo, eu respeito muito o movimento LGBT que existe hoje, mas eu vejo que eles se rotulam muito. Tipo, existe muito aquela rotulação. Existe uma briga, a bichinha POC não tem amizade com
com o viado discreto. Tipo assim, tem umas coisinhas assim que eu acho que é desnecessário, sabe? Eu acho que as pessoas têm que, como a gente chegou aqui, a gente não vai chegar e falar, eu sou Arizona, eu sou gay, e eu gosto de homem. Não é assim. Nós somos pessoas que gostamos de outras pessoas. A gente não tem uma definição ainda específica para os indígenas, né? A gente ainda está caminhando, está nascendo e se auto-reconhecendo. E eu acho que essa quarentena serve muito para todos, para você se auto-reconhecer, né? Aquela questão do auto-reconhecimento. Conhecer mais a si próprio, para depois você ver o que você quer, o que você pode fazer. Mas ter esse pertencimento nosso, social, cultural, né? Porque a gente todo mundo tem a sua tradição cultural. Por exemplo, nos Guajajaras tem a festa dos rapazes, e quando você passa pelas festas dos rapazes, você se torna homem, você tem que casar com uma mulher e construir a sua família. Ah, mas se eu for morar com um homem, como que vai ser isso dentro da minha comunidade? Então, são vários fatores que é preciso ser dialogados e discutidos de várias formas, porque são muitos povos, são muitas especificidades diferentes. E como vocês realmente já trouxeram aqui, tem que ter esse diálogo com a base, tem que ter esse diálogo com os caciques, com as lideranças, para ver qual é o melhor caminho para a gente tentar superar esses preconceitos que existem dentro dos territórios indígenas. Porque, infelizmente, existe preconceito dentro dos territórios indígenas do parente com o próprio parente. E é preciso que isso seja barrado, sabe? A gente fala assim, a gente não quer o auto-reconhecimento, pode ser, mas pelo menos o respeito, porque eu acho que o respeito ele garante o direito daquela pessoa a viver em paz ali, né? Viver em paz sem estar ali entrando em conflito, porque eu conheci casos nessas minhas andanças aí com ministrando oficinas pela mídia índia, de casos de parentes, gente, que tentaram se matar, de casos de parentes que sofrem chorando, de casos de parentes que apanham até ficar roxo pelos próprios membros da família. Porque você é viado, vou te levar lá pra mata, vou te meter a taca, porque tu tem que virar homem. Então, eu não vou citar nomes nem povo aqui por respeito também, mas eu tenho uma lista de depoimentos que se você ler, você fica triste. Então, enquanto Tibira, a gente está buscando uma forma de como que a gente vai poder estar ajudando também nesse sentido. Porque a gente não quer que esses parentes que passam por isso no território se torne mais um Itibira, que foi brutalmente assassinado, sabe? E também tentar fortalecer isso com outros movimentos também, com os movimentos sociais, com a galera que está aí, né, na ativa, levantando já há muito tempo, mais do que a gente, mas que eles também precisam dar um espaço para eles poderem entender como que é os nossos modos, os nossos costumes, que é totalmente diferente. Mas é preciso ter um diálogo para que a gente possa parar com isso, que a gente não seja mais uma estatística. Porque a gente já sofre preconceito duplo por ser indígena e por andar com a pessoa do mesmo sexo. E muitas pessoas passam por isso. Eu já ouvi muito isso em muitos lugares. Ah, tem um índiozinho viado falando na live. Tem um índiozinho gay, sabe? As pessoas parecem que não conseguem entender esse contexto, essa diferença do que é aquele auto-reconhecimento, você se reconhecer e dizer o que você pode fazer. Eu acho que a gente precisa se unir mais, precisa se fortalecer mais e dialogar mais enquanto movimento, e com não só indígena, mas os outros movimentos também. Porque juntos a gente consegue fortalecer mais ainda a luta em defesa de alguma coisa que sejam todos beneficiados e que todos tenham os seus direitos garantidos. E os LGBTs indígenas, eles passam muito por isso. Porque são muitas regras que existem em cada povo. E tem muitos parentes que são gays, mas têm medo de se assumir. Eles têm medo de se assumir. E acabam passando por problemas mesmo dentro do seu território, dentro da sua comunidade. Então, é uma coisa que a gente está levando, está trazendo para as comunidades, está debatendo com as organizações, para a gente poder trabalhar. Claro, isso não vai mudar da noite para o dia, é um trabalho a longo prazo, para a gente poder buscar alguma estratégia que possa. Que essas pessoas possam estar ocupando esses espaços e fazendo valer essa voz. Tá sendo bem aceitado. Isso é uma coisa que é bem legal, que a gente está sendo bem aceitado com essa temática. Mas ainda precisa muita coisa caminhar. E a gente tem que saber qual o caminho certo a trilhar. E, claro, ouvindo sempre os mais velhos e trilhando o caminho certo para que não tenha conflito entre nenhum povo. Que maravilhoso! Meu Deus! Te amo! Muita saudade de tu! Ai, te amo! Ai, que linda. Laminha,
Então, agora a gente abre, né, com essa abertura triunfal de Lomia, a gente abre para as perguntas, para as falas, enfim, sintam-se livres mesmo para fazer perguntas e, enfim. Boa noite. Vocês me ouvem? Sim, boa noite. Para quem não me conhece, sou Gabriel Teixeira, a convite do Jefferson Pataxó, em fazer parte aqui desse bate-papo tão grandioso. E eu quero dizer para vocês que é muito, muito, muito prazeroso estar num espaço que fortalece uma luta que eu tenho enquanto homem gay, enquanto homem mestiço, porque eu trago na minha ancestralidade também o traço das comunidades originárias, povo indígena, que eu, infelizmente, por uma questão de não haver um registro na família, eu não sei identificar de onde, ou que tribo, ou que comunidade eu sou, mas enquanto homem negro, e hoje atuo no Estado, na condução da política LGBT, na coordenação LGBT do Estado, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Mas eu queria trazer um pouco desse processo histórico que antecede a minha convocação a estar nessa função. Em 2014, nós conquistamos aqui na Bahia a criação do Conselho Estadual do Direito da População LGBT. E foi fruto de muita luta, foi fruto de um empenho, de uma construção muito diversificada, de várias comunidades, de várias representações. E naquela época, quando nós assumimos o conselho, eu me perguntava por que não havia no nosso conselho a representação indígena. Me inquietava muito. Talvez pelo meu compromisso com os povos indígenas. Meu nome, inclusive, na rede social é Gabriel Chohan, em respeito a um nome que me foi dado na tribo Pataxó, na reserva da Jaqueira, em 2010, e me deram esse nome numa atividade que eu desenvolvi lá com a tribo, e eu adotei esse nome na rede social, o que revela muito do meu respeito à minha ancestralidade e a esses que eu chamo também de parente, o povo Pataxó. Então, a minha inquietação por não haver uma representação no Conselho Estadual sempre existiu, e quando eu assumo a coordenação LGBT em 2019, mais precisamente dia 22 de abril, o dia em que nosso território começou a ser invadido pelo colonizador, no dia que se comemora essa invasão, infelizmente, foi o dia que eu assumi e eu decidi que eu iria ocupar aquele espaço com todas as lideranças e representações possíveis que integram a comunidade LGBT. Então, na primeira semana de maio, estava ocorrendo em Salvador, do ano passado, o terceiro acampamento indígena, e eu estive naquele acampamento convocando a comunidade indígena, os parentes todos, para que me ajudassem a fazer a construção da pauta LGBT dentro do Estado. E de lá para cá, eu venho me aproximando cada vez mais, inclusive o Gerry Matalauê, que hoje atua como coordenador dentro da Secretaria de Justiça também, na mesma superintendência que eu, sempre é muito parceiro nessa construção. Jefferson, Emerson, Luiz, Thaís, Laís Tupinambá. Então, são pessoas que eu venho mantendo contato na possibilidade da gente ampliar essa compreensão. Mas algumas coisas que foram trazidas aqui me deixaram bem confirmadas a crença que eu tenho, que assim como o povo negro ainda vive o resquício do processo da colonização, eu percebo que não é diferente, e é muito interessante a temática desse encontro aqui, para a gente pensar como descolonizar, como desconstruir aquilo que o colonizador impôs a nós. Quando você trouxe, Aponan, sobre a questão de... Só rapidinho, gente, meu nome não é Aponan, é Erisvan, porque eu estou usando o computador do meu sobrinho, que o meu deu pau ali. Ok, irmão. Desculpa, pode continuar. Aponan!
Ô, Erivan. Então, Erivan, quando você traz a questão dessa hierarquização que se pensa dentro da nossa comunidade não hétero, eu vou usar esse termo, não hétero, porque são diversas identidades, a gente começa a perceber que existe um processo que é resquício do que o colonizador estabeleceu. Ele estabeleceu um processo de hierarquização entre as classes para que a sua condição dominante se perpetuasse. Então, hoje, na construção que eu tenho dentro da coordenação, que não é somente minha, a gente tem, inclusive, tive o prazer de, o ano passado, a gente ter a representação das comunidades originárias, indígenas, na reunião do Conselho LGBT, onde Jefferson esteve presente, e de uma forma muito respeitosa ele falou: eu não posso falar pela totalidade, porque o meu povo tem uma diversidade de etnias e línguas. Então, eu achei muito respeitoso, e aquela fala de Jefferson me provocou a pensar como que a minha atuação dentro da política pública, ela precisa ter essa mesma sequência, onde eu não fale sozinho, onde eu traga mais pessoas para falar comigo. Esse processo é um processo de decolonização, onde você é parte de uma construção e você não é o todo. Não há uma centralidade. Então, assim, eu penso que esse momento que a gente vive de pandemia e de isolamento, eu falava até há pouco, há mais ou menos uma hora atrás, com um grande amigo que trabalhou comigo e hoje está aposentado, e uma coisa que ele dizia é o seguinte: o universo, a ancestralidade, ela está nos convocando a repensarmos olhares para o mundo. Ela nos convoca a pensarmos que conexão eu estabeleço com o todo, sendo eu parte desse todo, porque a gente fala muito de universo como se fosse algo exógeno, mas o universo somos nós fazemos parte e integramos esse universo. Então, do ponto de vista da política, a gente vai começar a pensar aonde nós erramos nesses 520 anos que não conseguimos desconstruir e derrubar totalmente o colonizador, se foi o colonizador que tentou nos oprimir. Talvez nós estejamos nesse momento, nessa reunião aqui, respondendo a esse meu questionamento e já fazendo de uma forma muito positiva e também negativa, porque a gente precisa do positivo e do negativo para vivermos. Foi o colonizador também que nos ensinou a vivermos em extremidades. A gente precisa começar a perceber uma coisa: a gente está construindo esse novo. Eu tenho uma gratidão muito grande por vocês, todos parentes, independentes das etnias, pelo que me ensina todo dia na construção coletiva. Então, eu queria colocar para vocês que a minha função, né, a função que eu ocupo hoje dentro do Estado, ela me traz a compreensão muito clara de que eu preciso de vocês, eu preciso que vocês estejam produzindo junto conosco a pauta chamada LGBT. Sem vocês, a política pública que atende a essa comunidade não restritamente heterossexual, mas nessa diversidade toda, ela não vai se efetivar se vocês não estiverem integrados. Eu estou aqui pedindo a ajuda de vocês para que nós possamos ampliar a pauta LGBT, para que seja um marco nosso a construção coletiva. Eu sou psicólogo de formação e a minha área de pesquisa no mestrado são os afetos no processo de educação. Hoje eu faço mestrado na UNEB e o tema que eu escolhi justamente são as relações afetivas no processo da educação, em todas as suas vertentes. Mas a gente precisa começar a pensar quais são os afetos que nos mobilizam, e aí, Elisma, que você trouxe, o que é que nos mobiliza, né? A olharmos para o outro não como alguém menos ou mais, mas como estarmos unidos. Independente de ser a POC, independente de ser a caminhoneira, independente de ser a bicha quaquaquá, independente de ser quem for a pintosa. Quantas vezes eu sou a pintosa no lugar que eu estou e quantas vezes eu não sou pensado como uma pintosa porque tem alguém mais pintosa do que eu. Então a gente precisa começar a compreender que tem uma coisa que o Pichon Rivière traz,
quando fala de tarefa grupal, que é a alternância de papéis. A gente não pode estar fixo numa condição. A gente está toda hora passando o bastão, passando a bandeira, passando a lança, mas sem trocar e esquecer os afetos. Gratidão, uma palavra que eu aprendi com o povo pataxó, auere, de coração, auere. Eu sou muito grato a vocês. Era isso aí. Obrigada, Gabriel, pelas suas contribuições. Também tive nessa roda, acho que você não lembra de mim, mas eu também tive nessa roda que aconteceu lá no acampamento, né? E, enfim, também os meninos, se quiserem falar alguma coisa, né? Sente-se à vontade. E quem tiver também outras perguntas, outras colocações, posicionamentos, sinta-se à vontade para perguntar também, e o Erisvan e o Jefferson, se possível, enfim, se sentir também confortável para responder. Ninguém tem perguntinhas, algo para falar? Eu tenho. Eu quero. Vai. Eu? Tá. Ai, quem vai falar? Tá bom, pode falar. Ai, gente, perdão. Meu Deus. É o seguinte, eu queria saber se como acontece, por exemplo, o casamento de casais LGBT dentro da comunidade indígena. Assim, se o casamento LGBT, ele tem um procedimento, ele segue o cerimonial típica, eu não sei, eu sou indígena, mas eu queria saber se o casamento de vocês, o casamento regular hétero, se ele tem algum procedimento específico, e se no caso o casal LGBT, ele talvez pudesse casar com o mesmo procedimento. Se isso acontece, se isso não acontece, espero que vocês tenham me entendido. E é isso. Obrigada, gente. Foi ótima a palestra, vocês são maravilhosos. Beijo. Então, pelo menos dentro do meu povo, dentro da minha comunidade, ainda não se teve ainda um casamento formal. Então, aqui também eu desconheço qualquer parente LGBT que tenha se casado formalmente. A gente tem os rituais, inclusive são grandes festas, né, os casamentos tradicionais indígenas, e eu não conheço nenhum registro de um casamento entre LGBTs assim, na cultura, na tradição pataxó. Agora existem pessoas LGBT que moram juntas que é público. A vivência delas, o casamento delas é público, assim. Elas são juntas, mas no ritual, no casamento tradicional, eu desconheço. Só queria falar mesmo que a gente também tem aqui, nesse momento, a presença do parente Mirindiu, que é Guarani, e, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas se eu não me engano, da Val Mundurucum também, que é lá de Santarém. Então, caso queiram falar... Parentes... Tô aqui. Valdineias, meu Deus! Meu coração parou, eles vão, Valdineias, Amangaí, Mirindiu. Mirindiu! Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, um comentário? Eu tenho, pergunta. Aqui também. Eu tenho também, assim, mas como vai lá, a gente não tem ainda esse Já tá cortando o Erisman pra mim. Desmuta o microfone. Erisman. Paloma? Oi, eu pergunto? Só pergunta, isso. Ah, tá, desculpa. Não, eu queria saber, assim, quais foram as maiores dificuldades, assim, para se assumir LGBT dentro da comunidade e
também as dificuldades assim que vocês enfrentaram para chegar e se assumir assim como essa liderança jovem, né? E LGBT assim também. Pode começar. Acho que o Erisvan caiu agorinha. Se você puder responder, Jefferson. Tá bom. Então, para mim é um processo que é recente. Acho que em 2014, tem 6 anos, mais ou menos, que eu me descobri, eu me aceitei assim, né? Porque até então eu jurava de pé junto que minhas relações eram apenas com mulheres mesmo. E aí em um dado momento, meu mundo virou completamente, e aí eu fui perceber, né, que aquilo não era uma coisa de momento, aquilo era uma coisa que já existia em mim, e eu que nunca tive coragem de assumir o que eu sentia. E inicialmente eu não tinha externado para a comunidade, era uma coisa mais fora da comunidade que acontecia, e depois acabou ficando muito claro, muito evidente para as outras pessoas, só que eu ainda assim achava que ninguém sabia e nem comentava sobre o assunto, porque eu tinha muito medo de deixar de ser liderança, do cacique acabar, de alguma forma, interpretando de um jeito que fosse me colocar em uma situação que eu não poderia mais ajudar a comunidade, porque é uma coisa que me faz bem, né? Estar junto, estar nas lutas, por todas as pautas, as questões de território, educação, saúde, tudo isso para mim, acho que estar nesse movimento, no movimento indígena, para mim é muito importante. Então, eu não queria colocar em xeque essa minha participação. E fora que também tinha a questão da minha família, que como aqui na região tem um processo muito grande da chegada, né, das igrejas e tal, nas comunidades, então minha família tem essa questão também mais cristã, evangélica, né? Então eu tinha medo também de como que ia ser a reação, principalmente das minhas avós, que são mais velhas e já têm problema de saúde, então eu tinha muito medo como tudo isso ia acontecer. Só que em 2016 eu conheci a mãe do meu filho, e aí a gente teve relação, acabou que a gente se despreveniu e foi irresponsável, mas a gente fez o meu filhote, Nioto, e aí entrei em um dilema, porque apesar de muita gente saber, eu nunca tinha me assumido, né? Então eu achava que não tinha porquê eu me assumir e eu ia continuar sendo liderança, ia continuar tendo um convívio bom com minha família. Só que a mãe do meu filho é da minha família, né? A gente somos primos de 3º grau, então as famílias todas se conversavam. E aí eu não tinha conversado sobre isso com ela, a gente não tinha esse tipo de... Na verdade, a gente não tinha bem uma relação, né? A gente tinha umas outras coisas que não vem ao caso. E quando estava próximo do meu filho nascer, a gente sentou, conversou, sempre assim. Porque eu não tinha como mais pensar em não falar sobre o assunto, porque eu ficava imaginando, poxa, meu filho vai nascer e eu vou ter que me esconder, eu vou ter que fingir que eu não gosto de ficar com pessoas do mesmo sexo que eu, vou ter que fazer o que é da minha vida agora, vou viver uma vida de mentira. Então eu entrei numa crise nesse sentido e acabei conversando com ela e ela falou, não, tudo bem, eu já sei, então agora eu aceito assim e tal. E aí eu fui e resolvi falar não. E aí que eu fiz o vídeo e falei sobre, assim, de forma pública, sobre a questão de ser, o que eu sentia, como eu vivia, quais as dificuldades que eu tinha, e aí externei isso publicamente, a minha questão nesse caso, né, de ficar tanto com homens quanto com mulheres, e o primeiro impacto foi o medo, né, morrendo de medo de tudo que iria acontecer. E depois de um tempo, isso foi repercutir mais por conta do canal, porque até então, quando eu falei nas redes e tal, da minha sexualidade, muita gente já sabia, não ligou tanto, né? Apesar da minha família ter resistido. Eu fiquei um bom tempo sem conversar com minha mãe depois que eu falei isso, então ela não gostou, porque ela já achava que já tinha 3 filhas, não queria uma outra filha, né? Como se isso mudasse o meu gênero, né? De falar
da questão da minha sexualidade. E aí isso para mim afetou muito. Mas ao mesmo tempo eu precisava pensar que eu não ia mentir, não é? Para o meu filho, não é? Porque a minha realidade mudou. E não, agora eu não tenho que pensar no que os outros vão pensar sobre ele, eu tenho que pensar no que meu filho vai pensar sobre mim. E uma coisa que eu não quero, de maneira nenhuma, é que ele viva em um mundo de mentiras. Então, isso para mim foi assim, foi o que realmente um divisor de águas. E depois disso, em 2017, ainda bem no ano, parece que esse ano do Enem foi o ano, né? Em 2017, teve um movimento de alguns jovens que eram até meus amigos e tal, que tentaram me tirar da aldeia e fazer mobilização com algumas lideranças. Mas eu conversei com o meu cacique, o cacique Aruan, e ele falou: você tinha que ter conversado primeiro comigo, porque aí eu ia saber o que te falar e ia saber te proteger. Mas a gente vai resolver isso junto. E aí ele assumiu, né? Ele, não, quem é cacique sou eu, quem resolve as questões da comunidade, primeiro tem que passar por mim. Então ninguém vai fazer, ninguém vai falar nada com você se eu não deixar que aconteça. E, então ele segurou a barra e eu continuo sendo liderança junto com ele e os outros caciques, e ele vem dialogando, né? Porque ele também não compreende muito, mas ele respeita. E ele sabe que existem outras pessoas que estão dentro da comunidade. Então, ele tem ajudado muito nesse sentido, desse diálogo com as outras lideranças. E hoje, junto com o Coíba e com outros movimentos aqui na Bahia, a gente tem levado essa discussão para outras comunidades, né? Conversado com outros caciques de liderança. Então, de início mesmo, o meu foi bem complicado. É lógico que foi mais fácil do que uma pessoa que não é cisgênero, né? Uma pessoa que é afeminada ou se demonstra de um outro jeito, sofre mais preconceito dentro da comunidade do que eu, né? Mas também não foi fácil. Então, acho que foi esse processo. Eu agradeço muito, não só a vinda do meu filho, quanto também do meu cacique, que é o meu paizão, assim, eu digo. Que massa, muito bom. Vocês conseguem me ouvir, gente? Sim! Ai, gente, quando contar um pouco da minha história, é sempre lembrar de ex. Nossa Senhora. Eu amo essa história, pode contar tudo, a gente tem tempo. Ai, na verdade, eu não... Na verdade, eu não cheguei e falei, né? Eu cheguei, não cheguei, falei, cheguei para os meus pais, cheguei para minha comunidade e disse: eu tô me relacionando com um cara. Quem falou isso mesmo foi meu ex-namorado, que a gente não tá mais junto hoje. Foi um certo dia, a gente saiu, né, normal e tudo, e a gente voltou, ele veio dormir em casa comigo, e ele falou para mim: foi o dia que a gente me pediu em namoro, eu aceitei, comecei a namorar, ele falou: vamos colocar no Facebook. Eu falei: não precisa colocar no Facebook. Ele: mas por que não? Eu falei: não, porque no contexto que eu vivo hoje é bem complicado eu chegar de uma vez, assim, eu acho que eu preciso de um tempo para mim. Aí ele perguntou assim: você tem vergonha? Eu falei: não é vergonha, é tipo um respeito mesmo, sabe? Um respeito mesmo familiar, um respeito cultural, né? Que eu acho que eu não posso chegar e falar isso assim. E aí ele: não, então tá, tudo bem. E aí a gente deitou, conversamos, eu dormi, conversamos, viu? E aí eu dormi e ele colocou no Facebook relacionamento sério comigo. E no outro dia eu acordo, para minha surpresa, meu Facebook estava cheio de comentários. O que está acontecendo aqui, gente? E eu fui olhar, tava lá, ele tinha colocado no meio dele que a gente estava namorando sério, assim, muita gente, a galera me ligando, falando, parabenizando e tal. E para minha surpresa, as primeiras pessoas que comentaram foram lideranças, assim, que existem hoje, lideranças respeitadas, lideranças que estão na frente do movimento indígena, lideranças que eu convivo no dia a dia, assim, que eu converso, ligo, que os primeiros comentários foram deles. E para minha surpresa eu falei que eu tinha esse receio, né, de como que seria essa aceitação. E a partir daí, eu fiquei com aquela coisa: nossa senhora, então agora não tem mais o que fazer, né? Bora para frente.
E aí começou, né? Isso começou, comecei a mesmo a assumir para minha família, a chamar para minhas irmãs, falar que eu estava tendo relacionamento com um cara, com uma pessoa. E aí foi aquela coisa meio que o povo desconfiado, né? Aproximadamente assim, aquela desconfiança eu sentia. Mas assim, gente, é uma coisa bem interessante, porque eu tentei, foi através dessa convivência que eu tive, a gente namorou 3 anos e 4 meses, e eu tô fazendo um curta, né? Um curta dessa toda a minha história, de como que foi o contato, como que foi a primeira vez que eu levei ele no território, como que foi a aceitação da minha comunidade. Eu não quero contar o geral aqui, porque vocês vão ter que assistir o curta para poder saber. Quando sai, eu quero o link! Eu quero ver! E aí tá virando uma história, assim, porque eu acho interessante essa maneira de como que foi essa aceitação dentro da comunidade, sabe? Essa aceitação da liderança, de como que foi ele conviver, ter esse contato com o cacique, com a minha cacica da aldeia, porque a gente tem muito isso, né? Que é a minha... No meu território, eu tenho a minha mãe e a minha segunda mãe, que foi a mãe que fez meu parto, né? Que é a Maria Santana Guajajara, ela que fez meu parto na aldeia. E a gente tem muito isso da segunda mãe, como que foi a aceitação para ela, para as minhas tias mais velhas, como foi a aceitação. Então, o curto ele vai contar um pouco disso, como que é a aceitação dentro do território e como que surgiu essas demandas hoje dentro dos territórios. E, por exemplo, no meu povo, antes, eles viam a homossexualidade como fosse coisa do demônio, como fosse uma coisa que precisava ser curada, e isso já chegou com a evangelização, como a Ramangai tocou aqui. Infelizmente, a Ramangai traz muito ainda esse processo, né? A evangelização ainda traz muito esse processo de preconceito dentro dos territórios, e os LGBTs sofrem muito com isso. E eu acho que é uma coisa que precisa também ser debatida muito quando se fala em homossexualidade, em gêneros, traz muito essa questão da evangelização, porque o evangelismo está entrando muito em territórios, e muita gente do evangélico, ele acaba pedindo para que as pessoas parem até de cantar as músicas, sabe? É uma coisa assim surreal, gente. É uma coisa surreal que a gente consegue acompanhar em alguns territórios. E eu acho que é uma coisa que nós precisamos. Alguém está apresentando alguma coisa aqui, gente. Pois é, eu tô assustada um pouco com isso. Mas aí é isso, gente. Tá virando um curta, né? A minha história tá virando um curta. Hoje a gente, infelizmente, não tá mais junto, né? Acho que a gente sabe mesmo que nenhum relacionamento é para sempre. Hoje ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Mas essa história, para mim, é uma coisa que foi muito significativa na minha vida. Eu devo muito a ele, porque foi graças a ele que eu consegui levantar mais essa bandeira e dar essa visibilidade hoje que eu levo hoje dentro do Tibira e dentro dessa bandeira, dentro desse tema, para poder ter criado coragem e ter me assumido para minha família que estava me relacionando com o homem. E a minha família ama ele, minha mãe adora muito ele, a galera da minha comunidade, meus caciques, todos gostam muito dele. E aí o resto vocês vão ver, o filme vai ser lançado em breve. A gente já quer esse link aí, Elisã. Manda para nós quando estiver pronto, viu? A gente já tá ansioso para assistir, muito importante, vai. Nossa, eu já quero mesmo. A gente já tem uma fila aqui de perguntinhas, o tempo também está avançando, então vamos tentar manter um pouco nessa questão do horário, para não se estender muito. Dani, não sei o que você queria apresentar aqui, mas enfim, se você quiser falar também, sinta-se à vontade. A gente tem uma filinha aqui para perguntas, eu não sei, mas pelo que eu entendi, a Mariana, você quer falar alguma coisa? Isso. Oi. Marina, eu tenho uma dúvida. Se vocês sentem, assim, tipo, tem espaços em que vocês têm que meio que escolher entre a identidade de vocês como indígena e como LGBT. E se vocês sentem isso, se existe isso, né? Se é mais, tipo, fora ou dentro da comunidade de vocês. E eu tô amando, gente. Obrigada por compartilhar a experiência. Vou tomar a frente de novo aqui. Então, eu não sei explicar muito como é que funciona essa parte, porque eu acho que em cada lugar
a temática que eu levo e discuto depende do foco daquilo, né? Se a gente vai para uma reunião com o pessoal da saúde, então o foco é tratar da questão da saúde. E aí é onde que a gente trata a questão da temática LGBT. Se for algo que a gente possa conciliar, aí isso é levado, porque a gente tem que levar a bandeira. Mas se não for, então a temática é saúde. Eu trabalho com educação, estou na coordenação indígena, da educação indígena aqui. E a temática o tempo todo que a gente trata é da educação. E aí a gente vai levando a questão LGBT dentro dos espaços que é possível. Mas não como uma coisa assim, que assim, eu estou aqui só se eu for falar da questão LGBT. Entende? Porque muitas coisas nos atravessam. Principalmente para a questão de luta. Por se tratar de povos indígenas, a gente tem N lutas. Então, acho que sempre que dá para a gente conseguir, pelo menos assim, né? É o que eu faço aqui. A Lisão pode falar de uma forma bem diferente, que é tudo muito específico de cada povo e de cada pessoa como lidar com isso. Inclusive, as perguntas, acho que sempre a gente vai responder assim, né? O que a gente vive e o que a gente pode falar sobre nossas experiências. Nunca, no geral, quando todos os povos indígenas, ou eu, como todo o povo pataxó, eu não vou falar aqui nunca pelo povo pataxó inteiro. Se na minha comunidade, na minha aldeia, já tem formas totalmente diferentes de lidar, imagine de aldeia para aldeia, de povo para povo, de cidade para cidade, território para território. Então, nunca generalizar nada. Mas, na maioria dos espaços que eu estou presente, é sempre nesse sentido. Se dá para se conciliar, a gente concilia, nunca deixando de pensar na questão dos indígenas LGBT, aqui eu falo aqui da minha região, mas também sabendo que tem coisas que só são tratadas em determinados espaços. Não dá para eu sentar com o ministro da Saúde e querer colocar na frente a questão LGBT indígena, sendo que tem uma questão da saúde indígena lá que está com um problema muito maior, assim, para afetar várias comunidades, eu achar que a minha voz é a prioridade ao invés do que é o coletivo, do que a comunidade toda decidiu que ia ser discutido, entendeu? Acho que muito, talvez por conta do processo de hierarquia mesmo, que respeita muito essa questão das lideranças e tem que ser dialogado antes de levar a pauta em determinados espaços. Não sei se eu respondi. Vai lá. Sim, vamos para a fila da pergunta. A gente tem uma perguntinha aqui da nossa coordenadora maravilhosa, Ana Rosa. Ela está perguntando o seguinte: como vocês percebem a situação da mulher lésbica dentro dos territórios? Se a Val Munduruku se sentir confortável, mana, pode falar, viu? Acho que, enfim, não se sinta pressionada a nada, mas aqui é um espaço mesmo para a gente trocar essas partilhas, enfim. Se os meninos estiverem confortáveis e quiserem falar alguma coisa. Oi, gente. Oi. Já é eu? Tá. Eu não sei se a Val vai concordar de me responder, mas como a gente está na roda de conversa, eu acho muito importante a gente trazer também um pouco da perspectiva da mulher indígena, né, para dentro do nosso debate. E como a Val maravilhosa, incrível, está aqui, eu queria entender um pouco sobre como é a questão da mulher lésbica, bissexual, dentro dos territórios. assim por diante, dentro dos territórios indígenas, como vocês, né, enquanto indígenas também percebem. Já? Tá cortando para mim, eu acho. Aqui tá cortando também, Ana Rosa. Desses espaços. Tá cortando, gente. Vocês conseguem me ouvir? Tá saindo bem para vocês, meu áudio? Sim, perfeita. Eu tô com problema de internet também, que tá muito oscilando aqui. Hoje foi dia de chuva, então tá indo e voltando. Então, deixa eu só me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Eu sou a Valdineia Sauré, né? Sou indígena do povo Munduruku. Estão ouvindo bem?
Sim, mano, a gente tá te ouvindo. Pelo menos eu. Perfeito. Aham. Tá bom. Só para compartilhar, né, que também eu tive a oportunidade de estar com o Jefferson e eles vão. O Jefferson foi no Enem de Dourados, que eu lembro que a gente estava compartilhando o mesmo GT de trabalho, né, que era justamente sobre gênero e sexualidade. E o Erisvan foi na Copa, mas a gente não se falou muito porque estava muito corrido. E era muita demanda, muita coisa para estar falando para cima e para baixo, mas a gente não teve essa oportunidade de trocar um diálogo, né, mas já se cruzamos por aí. Só para estar respondendo a pergunta da Ana, né, que foi diretamente para mim. Antes de responder, eu vou falar um pouco do que eu vivo, assim, aqui na minha região, né, que é justamente, a gente trabalha no GT de Gênero do Engaja Mundo, que recentemente teve a jornada do programa da Quero Engaja na Amazônia, que a gente trabalhava, né, essa questão, e um dos temas era a questão de gênero e sexualidade para trabalhar dentro das comunidades tradicionais, né, que no caso seriam as quilombolas e ribeirinhas e indígenas. Então, a gente procurava, né, enquanto está recebendo a formação, tentar multiplicar para dentro das bases, né? E, para quem não sabe, eu tenho um relacionamento com a Jaciara, que é do povo Guarari, e junto a gente vem tocando esse GT aqui, né? Está trabalhando essa questão. E, apesar de nossas famílias aceitarem a gente, né? Dar todo o amor, todo o suporte, ainda é muito difícil, principalmente dentro dos territórios, né, levar essa questão, e a gente vai comendo pelas beirinhas, né, chegando de mansinho. Nunca a gente chega numa comunidade já falando que a gente é um casal, não, a gente chega e vai chegando devagarzinho mesmo, assim, dentro do meu povo, que é Munduruku, é muito comum encontrar pessoas que dizem que são gays, mas na maioria são homens, né? E já entrando um pouco na resposta da pergunta da Ana, é muito complicado, porque dentro das comunidades ainda, querendo ou não, ainda são muito machistas, né? Então, a mulher indígena, ela é vista como apenas para reprodução, né? De chegar a certa idade, ter que casar e aí já começar a ter filhos, né? Então, essa é uma questão muito delicada que a gente procura trabalhar cada vez mais, principalmente com as lideranças, que na maioria são homens, e para estar trabalhando, né, de juntar de pouquinho, de que sempre houve essa questão de sexualidade, mas que muitas das vezes não é visto com bons olhos, porque a gente sabe que tem todo um processo da igreja que chegou as missões que chegaram nos territórios, né, e fala que isso é coisa de demônio, não sei o quê, mas a gente sabe que sempre existiu, né? Então, a gente procura trabalhar isso, né, fazer entender e abrir a mente, principalmente das lideranças mais velhas, que são aonde a gente pesa muito, mas também já tem um grande apoio, né, enquanto eu e Jás, quando a gente vai nos territórios, a gente já percebe que a gente já é bem vista, né, não é visto com maldade nem outras coisas, de ter ganhado a confiança e o respeito dessas lideranças que a gente está trabalhando, mas nada foi fácil, né? A gente também já sofreu várias coisas por ter sido chamado de machuda dentro dos territórios, justamente por estar juntos trabalhando nessa questão. Mas, por outro lado, já tem, sim, esse acompanhamento de ter o respeito, né? De estar trabalhando com essa questão. E ainda é muito difícil, né? Ser mulher indígena e ser lésbica dentro dos territórios, justamente por toda essa visão que a gente tem com a sociedade, infelizmente, dentro dos territórios não é muito diferente, né? Mas a gente vem trabalhando para que a gente possa ser respeitado também, né? Enquanto LGBTs, né? Que são de uma diversidade muito grande. E também a questão de gênero, né? Que a mulher é vista ainda como só para reproduzir, mas cada vez mais a gente está alcançando lugares de ocupação, de ser liderança, né? Aqui na região Amazônia, ainda as lideranças são muito homens, né? Esse tipo de cacique, de tuxá, e já está rindo de mim.
E aí a gente, né, cada vez busca mais incentivar as mulheres a estar ocupando seus lugares. E que ela deve ser respeitada, não somente se ela tem uma orientação sexual diferente das demais, mas isso não vai fazer ela, né, ser diferente, de ter um trabalho todo e de conseguir cargos e de liderança, né? Isso não faz ela diferente, contando que se tenha o respeito. Eu acho que é mais isso a minha contribuição, né? E de falar que cada vez mais a gente tem trabalhado para que a gente possa entrar na cabecinha das pessoas de uma forma mansa ainda, né? Estão conseguindo e perceber que é um trabalho muito gratificante, né? De chegar nas comunidades, a gente consegue perceber que ali há a presença de pessoas homossexuais, mas que por medo ou até mesmo por não entendimento ou aceitação acabam ficando, né, num mundinho de que eu não tenho coragem de me assumir, não posso, por toda a questão das comunidades, né? Mas a gente consegue ainda fazer um trabalho para ver que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem várias pessoas que apoiam a gente e que não vai tratar a gente diferente por ser independente da nossa orientação sexual. Arrasou, Val, arrasou. Deusa! Muito obrigada pela sua fala, viu? Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter conseguido, né? Gente, a gente tem mais duas perguntas. Uma é da Ingrid. A Ingrid Mara está perguntando assim: pessoal, eu tô sem microfone aqui, então eu vou digitar a minha pergunta aqui mesmo. Não é relacionada necessariamente ao ativismo LGBT, mas é voltado para o formato de relacionamento. Vocês sentem alguma diferença nos modelos de relacionamento LGBT ou não LGBT? Ela coloca entre parênteses, né? Modelo de relacionamento que eu digo é real, monogâmico, com uma hierarquia patriarcal e etc. Aí, se vocês puderem responder. Tô pensando. Você já foi casado, hein? Então você pode falar aí, ó. Fique à vontade. Ai, gente, eu não sei. Ai, assim, eu acho que existe uma... Ai, eu não sei como falar, não sei como que eu não sei como que eu explico isso. Ajuda, Jefferson. Tá. Ó, eu vou falar aqui, mas o pessoal não pode levar mal, não, hein? Então, eu nunca me casei. Tá vendo? Todo mundo fica complicado agora na hora de falar mesmo. Eu acho que eu não me lembro de ter tido nenhum relacionamento mais duradouro com nenhum um outro indígena LGBT. Então, na maioria das vezes, foram com pessoas não indígenas. E tem várias diferenças, na verdade, mas com relação à questão de modelo, né, monogâmico e tal, eu sou uma pessoa que eu não sou muito boa para poder dar dica disso, não. As pessoas normalmente não gostam que eu falo, não, porque eu gosto de um relacionamento com uma pessoa só, mas eu não acredito que essa seja a única forma que existe de relacionamento. Então, normalmente eu sempre tento fazer a outra pessoa entender que existem outras formas da gente poder também se relacionar. E na maioria das vezes, com os homens que eu fiquei e fico, eles normalmente querem um relacionamento monogâmico, né? E normalmente também sempre tem quem é uma pessoa que é mais como se fosse não sei explicar se é o mais macho, se é o menos macho, o que seria, mas eu sinto que sempre tem alguma coisa assim, essas referências. Eu acho que é um dos maiores problemas da questão do mundo LGBT é isso. É porque traz para dentro do próprio movimento LGBT e das relações LGBT uma cópia do que é o relacionamento heteronormativo. Então, acho que isso é um problema.
não porque eu estou dizendo que não existe uma forma de você amar e viver só com a pessoa, mas eu acho que independente se você fica com uma pessoa ou mais de uma pessoa, o respeito, o carinho, a verdade entre os dois, eu acho que é mais importante do que você estabelecer uma regra ou uma imposição, ou um sentimento de pertencimento, como se a outra pessoa só pertencesse a você e pronto, acabou porque vocês estão no relacionamento. Acho que se você deixa de ficar com outra, se você já, naquele momento você está completo ali, ou se não surge nenhum outro imprevisto assim no meio do caminho que te desvie um pouquinho a atenção. Eu tô falando que eu não sou muito bom pra falar disso não, meu Deus do céu, deixa eu sair. Vai, Elisvan. Então, gente, eu acho que eu tô em processo de estudo nesse assunto, na verdade, sabe? Porque, assim, eu falo tanto em um amor, em defender o amor, ainda falar, meu Deus do céu, tanta vergonha de falar isso. Mas, assim, eu não sei, na verdade, eu acho que eu ainda não tenho uma pessoa, ainda não me encontrei uma pessoa para dizer, tipo assim, essa pessoa que eu quero e essa pessoa e pronto. Não quero dizer que eu sou galinha, gente, também, é diferente. Mas eu ainda não, eu sinto pouco mesmo, mas isso é muito de mim, sabe? É muito de mim, assim, na verdade. Eu tinha um relacionamento, o namoro tinha um relacionamento, e às vezes... É isso, Miriam. Eu tenho um coração grande. Ó, o Miriam me ajudou aí, viu? Eu acho que eu tenho um coração grande, na verdade. Eu acho que é uma coisa que eu preciso me auto-reconhecer mais para saber um pouco mais também desse assunto, porque eu tinha esse relacionamento, né, de 3 anos e 4 meses. A gente tinha e passamos por perrengues aí, porque eu tinha minhas donações. Mas, tipo assim, embora eu esteja com a pessoa, eu tenho esse desejo de querer ficar com outra pessoa, sabe? E embora eu goste da pessoa que eu tô, mas eu tenho essa coisa, assim, que fala mais alto, que eu não sei explicar direito. Então, eu acho que é um processo de estudo que eu preciso me auto-reconhecer mesmo ainda para ver aonde que eu me encaixo ali. Mas é isso, eu acho que, na verdade, eu ainda não encontrei, assim, o amor verdadeiro ainda para dizer é esse cara que eu quero ou é essa pessoa que eu quero para passar o resto da minha vida e dividir a escova, dividir a colher, dividir a cama, dividir tudo. Por isso, ó, eu vou puxar esse assunto, a gente vai falar. Eu poderia trazer uma contribuição. Oi, posso falar? Tá. Pode, depois eu volto, vai lá. É interessante que a gente para pensar, quando a gente está falando de processo de decolonização, até nisso o colonizador foi muito cruel, porque ele estabeleceu um padrão heteronormativo, engessado, e quase sempre nós vamos nos orientar pelo modelo daqueles que nos referenciaram no processo da criação, da fecundação, né? Um homem, uma mulher, e quase sempre um casamento monogâmico, e quase sempre uma regra pautada no pensamento judaico-cristão, e qualquer coisa para além disso é pecado, e a gente começa a perceber que mesmo dentro da comunidade LGBT, quando alguém tem um pensamento que diverge disso, é olhado de maneira imoral, é pensado como no juízo de valor de uma forma depreciativa. Então, assim, eu acho que isso permanece, sim, no inconsciente coletivo. E aí eu falo pelo que eu percebo enquanto psicólogo social, que se debruça sobre essa temática. A gente tem um inconsciente coletivo ainda muito formatado por essa relação judaico-cristã de um casal. Quando Jefferson traz a questão da dicotomia, né, desse binarismo macho-fêmea, a gente vai perceber que existe também muito isso dentro da lógica e das relações homoafetivas. Cabe uma mudança. Mas a mudança só vai começar a ocorrer quando a gente começar a olhar sem estranheza outros padrões de afeto, outras afetividades, sem a censura, sem o prejulgamento, sem a imposição de leituras ou de falas, e começar a perceber a diversidade pelo que é possível enquanto diversidade, né? Ai, gente, eu tô amando esse GE, de verdade. Tô muito, muito. Meu primeiro GE mediando, né? Na verdade, um GE
e tá incrível as contribuições, as perguntas, os questionamentos. Queria agradecer cada um que está aqui presente conosco, mas também dizer que outras pessoas, Tá cortando né, vão daqui, Manga. Eu também não tô ouvindo, não. Tá cortando. gravado. Tá bom? Ai, meu Deus. Vai, gente, toca aí. Vocês estão ouvindo? Não. Agora sim. pô. Agora sim. Tá bom. Agora tá sim. Bom. Não faço ideia de onde cortou, mas queria dizer que eu estou muito feliz com vocês aqui. Queria falar também que o GL está sendo gravado, depois a gente vai tentar colocar ele no YouTube, né, para que outras pessoas, né, possam assistir, que outros corações possam ser tocados, né, e que a gente possa fazer essa reflexão, né, individual de cada um, no coração de cada um. Enfim, agradeço muito, Erisvan, Jefferson, Val, todos que estão aqui. E aí eu encaminho assim mais para as falas finais, né, de cada um de vocês, Erisvan e Jefferson, enfim, deixar uma última mensagem, mas queria também aqui aproveitar a oportunidade, né, e, enfim, dizer assim, acompanha essas lideranças jovens indígenas, né, acompanha o Instagram deles, Facebook, canal no YouTube, Erisvan, Jefferson, Val, Mundruku, Mirindium, todo mundo, vamos seguir todo mundo e se reconectar, né, através da rede social. E, enfim, deixar um chamado também, Erisvan, aproveita a oportunidade, faz o chamado aí para a tele online e, enfim, sinta-se à vontade aí para deixar essa última mensagem aqui no nosso GE maravilhoso. Ai, gente, eu agradeço muito pelo espaço, Ramangai, a galera do Engaja Mundo, né? A Paloma maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a pessoa incrível. Quero poder viver outros momentos com ela ainda junto, que a gente possa estar junto ainda, né? E que ela fala muito bem pelo espera! Agradecer demais por esse espaço. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços mais ainda em outros movimentos também. E dizer que a gente está aqui, né, para mostrar essa luta, essa resistência. E vai acontecer o ATL online, começa a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, de 26. Vai ter uma programação linda com temas sobre mulheres, juventude, movimento, vai ter dança, vai ter canto, vai ter toré, e vai ter também a mesa dos LGBTs indígenas, né? Vai fazer parte da programação da PIB, como estava programado para ter, entendeu? Vai ter cantores artistas, vai ter artistas culturais no final, no último dia. E vai ter a mesa dos LGBTs indígenas com a incrível Catrina, né? A Catrina Guarani, a trans lá de Mato Grosso do Sul. Vai ter o Eric Mille, vai ter Flávia Chacriabá, vai ter uma galera aí que tinha muito medo também de estar aí mostrando a cara e que vão vir agora pela primeira vez algumas pessoas mostrar a cara e somar junto com a gente nessa bandeira, nesse coletivo, né? Vai ter Catumirim, vamos estar ocupando esses espaços aí para juntos somarmos dentro, né? E desde já, Paloma, eu quero deixar aqui para vocês também que vai ter a mesa da juventude, se eu não me engano, no 29. Eu queria alguém do Engaja Mundo para fazer parte com a gente dessa mesa. Então, vocês podem indicar o nome e me mandar, né? Acho que o Miri pode estar se ajudando aí a galera, acho que seria muito bom. E também chamar o Engaja Mundo para fazer parte, né? Junto com a gente, levantar essa bandeira também, vir somar com a gente, para que a gente possa fortalecer mais ainda. E dizer que juntos nós vamos se fortalecer e vamos colorir as ruas e avenidas desse país. Tira esse preconceito do meu caminho que eu quero conversar com o meu cocá. Beijos e muito obrigado por tudo. Gente, só rapidinho aqui. Rapidinho. Ai, amiga, fala. Não, eu só queria dizer para que quem participou do GE, por favor, preencha o nosso formulário, está aqui no chat, nas mensagens aqui. Vamos avaliar, ver o que dá para a gente melhorar. Desculpa qualquer erro, qualquer indelicadeza minha. Eu acho que a gente está aqui para aprender em conjunto mesmo. Então, eu peço que vocês vá aqui no chat aqui das nossas conversas aqui, preencha rapidinho esse formulário e, enfim, Erisvan, Jefferson também.
e podem seguir. Queria também a fala dessas coordenadoras, Mônica e Ana Rosa, se possível, do GT. Eu quero falar. Eu queria só dar um tchau também para o pessoal depois, tá bom? Vai, fala, meu amor. Obrigado. Primeiro agradecer, né, a mulher por ter me convidado. Eu conversei com a Mônica hoje mais cedo também. Achei assim, uma iniciativa muito boa mesmo. Acho que esse momento de pandemia, né, de isolamento que a gente está vivendo, está servindo também para a gente se aproximar das pessoas que estavam mais longe, né? Então, esses espaços online de discussão está levando mais informação, então, para uma quantidade de gente que talvez nós não tivéssemos noção que poderiam ser alcançadas. Então, estou muito feliz nesse sentido que a gente está conseguindo aproveitar um momento que é difícil, é complicado, principalmente para nós, povos indígenas, por todas as dificuldades que a gente tem. Na saúde na cidade está ruim, na comunidade é mais difícil ainda o acesso. Então, é um momento delicado, mas que a gente está conseguindo levar essas informações, essas discussões. Parabenizar aí o Arthur, que está organizando o ATL também. Acho que a gente vai estar aí colado, participando online. Na próxima semana a gente deve estar divulgando também a data. Na primeira semana, segunda semana de maio, a gente está realizando também, provavelmente ou pelo Facebook, ou pelo nosso canal mesmo, o Papo de Índio, uma roda de conversa, um bate-papo com indígenas LGBTs aqui no Nordeste. Então vai ter convidados de estados diferentes, etnias diferentes, e está todo mundo convidado para poder participar. Eu vou pedir para as meninas divulgarem o link e dizer que essa luta ela não para, né? Talvez se em 2017 deu esse boom, acho que agora está na hora de a gente dar outro boom e ampliar ainda mais essa discussão, levar para as comunidades e crescer essa rede de afeto. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, ampliando essa rede de afeto. Então, muitíssimo obrigado mesmo por estar proporcionando esse momento aqui. E sempre que precisar, a gente vai estar junto para poder discutir e levar essa temática em todos os espaços. Beijo. Oi, gente, eu não sei se a Ana Rosa vai conseguir falar. Você vai conseguir falar, Tá me Ana? escutando? Sim, Tá me sim, escutando? vai lá então. Sim. Então, gente, eu tô querendo falar desde o início, mas é porque a minha internet do computador não tá funcionando muito bem. Mas eu quero agradecer até o infinito por essa discussão maravilhosa que a gente teve hoje. A nossa missão do Engajamundo é justamente trazer esses debates para dentro da nossa realidade, né? Para trazer outros saberes, outras práticas, outras vivências que por muito tempo foram subalternizadas e escondidas para dentro dos nossos debates, porque a juventude é isso, né? A gente abre novos espaços, novas portas para que a gente consiga falar sobre as nossas vidas. E eu estou imensamente feliz com o resultado que a gente alcançou hoje. Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, todos que vieram. E vocês fizeram do nosso domingo uma coisa linda e muito, muito feliz da gente poder discutir sobre isso dentro do Engaja agora e fazer com que as pautas de gênero sejam visibilizadas e a gente também fazer esforços para conhecer outros territórios e assim vai. É isso. Muito obrigada, gente. Gente, foi incrível. Eu também queria agradecer aqui em nome do GT, em nome do Engajamundo. Jefferson e Lisvan, foi incrível conhecer vocês e ouvir um pouquinho do que vocês têm para falar sobre esse assunto. Já estou ansiosa para acompanhar vocês nas redes e nos próximos eventos para a gente continuar debatendo e construindo junto, porque essa pauta é essencial. Vou encerrar aqui a gravação para a gente. Eu quero falar, quero dar um oi para os parentes aqui na voz, rapidinho. Vai lá. Saudade de vocês, até liguei o vídeo aqui. Agradecer, parentes, pela força, muito bom esse debate. Eu queria até fazer pergunta, mas pelo tempo não dá, né? Mas para dar força também para vocês, que vocês estão, né, são exemplos realmente de luta,
né? A gente sabe que a luta é muito grande e que a gente tá para todas elas, né? O pessoal, né, a humanidade fica botando muita fronteira para a gente mostrou que não existe fronteira não, e toda a força aí para vocês, agradecer, né? Cuidado para o seu povo, o povo de vocês, para todos os nossos povos, né, nesse momento que a gente está, como Isvan falou, também se trabalhando, né, trabalhando a espiritualidade, que é o respeito acima de tudo. Né, agradecer ao GT, todo mundo aí presente, e a gente já, eu estou lá no grupo com os parentes do Engaja para ver quem vai participar. A gente está conversando lá e assim que a gente tiver isso dialogado melhor, a gente já passa. Mas que a gente está falando para o pessoal do Engaja também, para todo mundo estar ligado, sempre trazendo debate para dentro do Engaja, que é muito importante também. Né? E estamos juntos sempre, tá bom? Força para todo mundo aí. Beijo para todos. Valeu demais. Já fiz. Acho que é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, gente. Só queria dizer que eu quero falar amei. um pouquinho, gente. Eu quero falar um pouquinho. Na verdade, é para agradecer. Deixa eu ligar minha câmera. É para agradecer o GT, na verdade, gente. Nesse período de quarentena, a gente tem ficado muito isolado, né? Claro. E o GT sempre vai trazendo novas ideias e experiências para que a gente fique sempre coladinho, mesmo à distância. Só quero agradecer por estar participando dessas experiências que vocês têm proporcionado para a gente. Fico muito feliz mesmo. Obrigado, de verdade. Vocês merecem todo o reconhecimento possível. Que felicidade! Que maravilhoso! Vocês estarem com a gente. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer nada. Que lindos! Muito lindo mesmo. Mangaí, Arrasou. Quer encerrar, Manguinha? Fazer uma última fala e a gente fecha? Eu queria agradecer mesmo. E, enfim, tem alguém para falar? Eu queria só trazer uma fala antes de você finalizar, parente, que a coordenação estadual de política LGBT, ela precisa estar colocada à disposição para a construção da pauta LGBT indígena. No que a gente puder acompanhar enquanto estrutura, enquanto logística, contribuir com a estrutura do Estado, é obrigação do Estado fazer esse serviço, cumprir o seu papel. Então, eu queria aqui colocar para vocês à disposição a estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, para que a gente possa contribuir com essa construção dentro do que for possível. Que vocês nos solicitem, vai ser muito importante. O Jefferson tem meu contato, mas se quiser eu posso colocar também meu telefone aqui embaixo, tranquilamente. Muito obrigado mesmo. Valeu, Gabriel. Obrigada. Gente, obrigada, é isso. Agradecer mesmo, gratidão do fundo do meu coração mesmo por estar aqui aprendendo com todos vocês, enfim, só somando mesmo na luta e a gente segue firme, né, firme, unido, caminhando e, enfim, é só gratidão mesmo por esse momento e pode encerrar a gravação, acho que já estamos contemplados, enfim.